Bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriano, psicanalista, coordenador terapeuta da comunidade Nova Aliança, e eu vim falar com você referente ao comportamento de recaída, tá? No título de prevenção à recaída, referente às drogas, tá? É muito importante a gente poder ter uma ideia, tá ok? De como é o processo, principalmente para evitar a recaída, legal? Por que a recaída acontece após o tratamento da dependência química, né? Exatamente quando o organismo ele para de receber substâncias, né, das quais ele é dependente. Então ele começa a desencadear os sintomas que refletem sua falta. Isso envolve sudorese, taquicardia, depressão, ansiedade, insônia, pensamentos obsessivos, entre outros comportamentos que fazem parte daquilo que a gente chama de estado de abstinência. Então, por isso, o tratamento da dependência química é indicado, e uma vez que ele tende a armazenar esses sintomas, né? Então, no entanto, eles podem aparecer após o fim do tratamento, o que leva a pessoa, consequentemente, a ter uma recaída. Tá? A dependência química, na realidade, é uma doença que afeta diversas áreas do organismo, bem como a vida da pessoa. E por isso, alguns comportamentos devem ser adotados em todos os aspectos para que se possa controlá-la. É muito importante a pessoa, quando ela está no estado de manutenção da abstinência, né, ele se policiar. Prestar muita atenção de como ele está reagindo, de como está o seu comportamento, porque toda recaída de drogas, nas drogas, tá ok? Ela é de princípio comportamental. Então a pessoa ela vai voltando a ter aqueles antigos comportamentos, né? E isso vai desvirtuando a pessoa, ou seja, a sua mente vai começando a olhar para o outro lado, que aí já não é uma coisa legal, tá ok? Primeira coisa, primeiro ponto, vamos lá, manipulação. Né? Não tente se manipular e nem tente manipular outras pessoas. A manipulação é um dos comportamentos mais comuns dos dependentes químicos, tá? Para obter a droga, o indivíduo ele é capaz de mentir, de convencer as pessoas, inclusive a si mesmo. Né? A manipulação dele vai tendo uma tratativa que ele acaba acreditando nisso daí. Né? Então, no tratamento, ou até mesmo sem o tratamento, é preciso deixar esse comportamento. A manipulação ela é tão perigosa que aos poucos o próprio dependente químico se convence que aquilo é verdade. Então, se o indivíduo já está há algum tempo sem fazer uso de drogas e não deseja ter recaída, após o tratamento da dependência química, é de grande importância que evite esse comportamento. Né? Segundo ponto, a questão da mentira, não minta. Né? As mentiras elas são grandes companheiras dos dependentes químicos, mas esse comportamento tende a aparecer após o tratamento, né? Então geralmente o que acontece? Ele já chega com aquele comportamento vicioso, né? Mente, manipula, faz um monte de séries, até que chega um momento que ele retorna à sanidade, né? Onde é interrompido grande parte desse mau comportamento e ele passa por uma reeducação comportamental, ok? Logicamente que é preciso ter uma metanoia, uma mudança de mente para que esse comportamento haja mudança também, ok? E aí o que acontece? O cidadão ele vai lá, ele vai para casa, ok? Ele vai para casa. Se ele perceber, tá? Que ele começou a fazer uma mentirinha aqui, outra mentirinha lá, ele já tem que começar a tomar cuidado, porque já está tendo uma mudança no seu comportamento, e isso é muito perigoso, né? No entanto, o indivíduo que está prestes a ter recaída, ele começa a mentir, né? Ele mente em coisas pequenas que logo se tornam coisas grandes, né? Então a mentira precede o uso da droga e por isso ser honesto consigo mesmo é o melhor caminho para não ter recaída. Encarar a realidade da forma que ela é, com as suas coisas boas, com as suas dificuldades, tá ok? Para que a pessoa ela possa abrir o leque, né, a sua visão e procurar novas saídas, procurar, né, soluções para as dificuldades que ele está tomando. Isso é importante, ok? Terceiro ponto,
faça um acompanhamento terapêutico, seja com um psicanalista, seja um psicólogo, em alguns casos é necessário um psiquiatra, ok? Mas é necessário regularmente, né, ter essa manutenção através da terapêutica, né? O tratamento terapêutico ele é muito bem-vindo após o tratamento da dependência química, né? A psicoterapia ela é muito importante, tá ok? Principalmente para o indivíduo que quer ter a manutenção da sua abstinência. Então, a pessoa ele passa a ter conhecimento das suas angústias e dores, tá ok? E através do tratamento que ela aprende a trabalhar com esses sentimentos, ela tem que aprender a deixar que o psicoterapeuta, né? Ele tem que deixar que o psicoterapeuta seja o seu amigo, né? Tá ok? Deixar de ter o apoio terapêutico é perigoso, é muito perigoso, né? Tá? Então a gente tem que entender que não importa onde o tratamento será feito, o que importa é que ele seja realizado para que não haja recaída após o tratamento da dependência química. Poxa vida, Trovão, mas eu não tenho condições de pagar um psicólogo, eu não tenho condições de fazer sessões psicanalíticas. Poxa vida, temos o serviço do CAPS, por exemplo, né? O CAPS ele fornece psicanalistas, ele fornece psicólogos, fornece psiquiatras e existem as reuniões onde você pode, né, se envolver nisso para que você faça a manutenção dessa abstinência. Legal? Quarto ponto, comece a falar, né? Em algumas pessoas elas tendem a guardar para si os seus sentimentos, as suas dúvidas. E esse é um comportamento totalmente destrutivo, porque pode causar uma recaída do dependente químico. Nós somos uma panela de pressão, tá? Aumenta-se a pressão, vai chegar uma hora que ela pode explodir. Então é preciso aprender a dialogar, a falar o que sente, a expor sua opinião e a ser claro, né? As pessoas não conseguirão adivinhar o que o indivíduo está pensando. Então muitas delas não sabem que seus comportamentos podem tê-lo ferido. Então a comunicação se torna um elemento de grande importância nesse sentido. Tem que botar para fora. Está com dificuldade? Pede ajuda, né? A prevenção à recaída ela pega muito nesse ponto. O ponto mais importante para a prevenção da recaída é o pedido de ajuda. Nós precisamos, né, entender e fazer com que o dependente químico entenda que ele tem que jogar para fora as suas dificuldades, né? Porque assim, né, uma pessoa capacitada ele consegue lidar melhor com seus problemas. Ok? Não existe varinha de condão que vai tudo desaparecer, não, mas existem soluções para que você possa lidar com as suas dificuldades, tá ok? Sem que você tenha que recorrer à droga, sem que você tenha que recorrer, né, ao álcool, tá bom? Presta muita atenção nisso, né? O quinto ponto que eu quero falar para você, né, não seja vítima, tá? Um outro comportamento mais comum dos dependentes químicos, muitos, né, é sentir-se vítimas da própria doença. Com esse comportamento de autopiedade, né, começa a justificar as suas ações, ter pena de si mesmo não é o melhor caminho para ficar limpo. Tá? O ideal é que o indivíduo ele reconheça, né, os seus erros, aprenda com eles e não se esconda atrás da doença, né? Porque esse também é um passo muito importante, tá ok? Para não ter recaída após o tratamento para a dependência química. Gente, é necessário que o dependente químico, principalmente aquele que concluiu o seu período de tratamento, que vai voltar para a sua vida, com a sua família, trabalhar, né? Vai lidar com as dificuldades do mundão aí fora, ele precisa tomar para si a responsabilidade dos seus atos. Não terceirizar isso, é necessário sim, tá? Poxa vida, tem as dificuldades, sim, tem dificuldades, sim, mas não é por isso que você precisa se vitimizar.
você pode retomar o controle da tua vida. Então, a partir do momento que eu passo por esse período e eu tenho autonomia para tomar decisões, né, eu posso decidir o que eu devo fazer, o que vai e o que não vai me atingir. Legal? Um outro ponto, que é o sexto ponto dessa live aqui, frequente grupos de apoio, né? Os grupos de apoio, eles são a melhor forma de expor suas dúvidas, pensamentos com pessoas que compartilham o mesmo problema. Vai estar entre iguais, né? Eles se tornam uma ótima estratégia de prevenção à recaída após o tratamento da dependência química. Não só o dependente químico, mas também a sua família. Após frequentar, a sua família deve frequentar um grupo de apoio no fim e ao fim de que se fortaleçam psicologicamente, que possam enfrentar os desafios da recuperação da dependência química. Então, temos aí a Ananon, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, né? O próprio CAPS com as suas reuniões terapêuticas. Você pode visitar comunidades terapêuticas, né, junto com algum grupo, ok? Para que você consiga manter acesa essa chama, sabe, da recuperação, tá ok? Para que não caia no esquecimento, para que você não se torne autoconfiante e acabe pisando na bola, tá ok? Então é muito importante, tá? Para que cada um possa, sim, frequentar, tá ok? Grupos de apoio. Legal? Sétimo ponto, vigie seus pensamentos. Existe uma coisa que a gente chama de pensamento automático. Você não controla ele simplesmente vem. Tá? Mas o que você faz com esse tipo de pensamento é o que vai contar o que você vai fazer. Todo pensamento é o ensaio de uma ação. Tá? Então vamos tomar cuidado. Se você estiver, se de repente houve um pensamento do uso de droga, tá? E se você não rechaçar isso, e começar a alimentar isso dentro de você, vai gerar uma vontade, vai gerar uma memória eufórica. E essa memória eufórica vai começar a te incomodar, vai gerar uma ansiedade. O corpo responde àquilo que passa na sua mente, né? Então vigie, tome cuidado, né, com o que você tem alimentado na sua mente. Pensamentos repetitivos e pessimistas tendem a acompanhar o dependente químico em toda a sua trajetória. Neste período, vigiar os pensamentos também é uma forma de prevenir recaídas. É preciso se questionar, por que eu estou pensando isso? Né? Qual o sentido do pensamento? Eu posso estar tentando me manipular? A pessoa não deve dominar a sua mente, não deve deixar que a mente domine a pessoa. Você tem que ter domínio, tá ok? Sobre aquilo que você tem alimentado na sua mente. Legal? O oitavo ponto que eu quero falar com vocês é a questão de estabelecer um projeto de vida, tá? Então a pessoa ela passa por uma grande parte da sua vida sem perspectiva alguma do que fazer, sem sonhos, sem objetivos, sem metas, mas agora isso aí vai ter que mudar. Né? É importante fazer um plano futuro, tá? Para um futuro recente, e colocar no papel, tá? Estabelecer metas e projetar formas de como você vai alcançar e realizar essas metas, tá ok? Você não pode desanimar e aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Então a gente precisa ter uma coisa em nossa mente que é preciso ter um projeto de vida. É necessário, tá, que você tenha um foco, que determine algo que seja possível naquele momento, que você consiga realizar. Não faça planos mirabolantes de coisas impossíveis e fantasiosas. Tenha os dois pés no chão. Seja realista, encare a sua situação e faça pequenos projetos, tá ok? Alcançando um, você faz outro. Concretizou aquele, você faz outro. Concretizou aquele, você faz outro. Isso vai te dar uma série de conquistas,
sentimento, tá? De satisfação por estar conquistando, mesmo que sejam pequenas coisas, mas para você, o que para mim é pequeno pode ser algo extraordinário, tá ok? E assim isso vai te motivar, né, a ter uma vida mais casta, né, para que você consiga realmente fazer a sua manutenção e viver sua vida tranquilamente, tá ok? Nono ponto, existe algo que a gente chama de lapso. O lapso é um negócio muito difícil da gente ter que lidar com isso, porque ele consiste no uso da droga e do álcool no período de abstinência. Então, na realidade, não é considerado recaída, né? Por quê? Porque, vamos supor, o cara veio aqui, ele foi lá e, de repente, no instinto, ele tomou um gole de álcool. Ele tomou na hora, ele parou e falou, nossa, o que foi que eu fiz? E já vai procurar ajuda. Isso é um lapso. Tá bom? Certo? Então, quando a pessoa ele mantém, né, o uso, já é uma recaída. Tá? É recomendado que a pessoa ela seja desatenciosa referente a isso? Não. Tá? Porque a primeira vez quando você faz o uso, tá ok? Geralmente volta, acende, sabe? Toda aquela chama da dependência química. Então muitas pessoas com certeza não vão conseguir pedir ajuda. Então é necessário vigiar, é necessário tomar muito cuidado, né? Então, para que você consiga fazer a manutenção da sua abstinência, se de repente você estiver com algum desejo, alguma vontade, pensamentos obsessivos que você não está conseguindo combater, é necessário pedir ajuda. Peça ajuda. Legal? 10º ponto, restabeleça uma rotina, tá? E tenha os seus momentos de lazer, tá? Um grande erro para quem termina um tratamento e vai para a sua vida cotidiana. E se afunda muitas vezes no trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou para a reunião, eu vou fazer isso. E aí ele começa a se sufocar, começa a ficar cansado mentalmente, começa a ficar estressado, né? Então não funciona assim, tá? Você tem responsabilidade com a sua abstinência, com a sua recuperação, tá? Deve sim procurar grupos de apoio, deve sim, né, combater qualquer tipo de mau pensamento e mau comportamento que você vê em você mesmo, tá ok? Mas é preciso desafogar, é preciso respirar, tá? Então é assim, você pode trabalhar, você vai lá estudar, você vai cumprir sua obrigação, entendeu? Em todos os aspectos, mas você precisa ter o seu momento de lazer, tá? Momentos de atividades que você gosta, talvez uma academia, tá ok? Onde você vai poder descarregar toda aquela, sabe, aquele estresse, aquela energia que às vezes é acumulada ao longo do tempo, legal? Você pode ir para o cinema, você pode ir para um circo, vai passear com a namorada, com a esposa, com os filhos, vai no parque. Existem N situações, tá ok? Que você pode fazer, certo? Então você não precisa viver afogado, sufocado em obrigações, tá ok? Porque vai chegar um momento que você não vai segurar a onda, você vai querer extravasar. E todo bom dependente químico sempre vai fazer a escolha errada. Ele vai fazer o quê? O uso da droga, certo? Então eu trouxe esses 10 pontos para que cada um possa analisar, tá ok? E possa levar em consideração, principalmente você que já está na sua casa, que já passou por um tratamento de dependência química, que já passou por um tratamento terapêutico com algum outro profissional, para que você leve em consideração. Olhe para si mesmo, né? E pergunte a si mesmo, analise a si mesmo, como é que estão os seus pensamentos. Veja se você está sendo correto, se você está cumprindo com as suas responsabilidades e obrigações. Veja se você está procurando grupos de autoajuda, se você está participando, tá ok?
de tratamentos ou de sessões terapêuticas, tá? Veja se você está evitando, se você não está mentindo, se você não está manipulando, se você não está se vitimizando, tá ok? Tudo que sair, tá, dessa linha tênue e da recuperação, tá, é perigoso para que o cidadão acabe recaindo, tá ok? Tudo começa, tá ok? Dos pensamentos, os pensamentos vão gerar ações, comportamentos, e esses comportamentos podem ser totalmente viciosos e prejudiciais ao indivíduo que que tem problema com dependência química, tá bom? Um grande abraço para vocês, que vocês tenham todos um